Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Rita Branco, autora do blog O Porto Encanta. Não só o blog, mas todas as redes sociais, inclusive esse canal, com o nome O Porto Encanta e Outras Viagens, tá? O nome completa com Outras Viagens. Eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de janeiro de 2022, dia do meu aniversário. E eu estou completando hoje 58 anos. Eu não sei se esse vídeo vai no ar no dia 6 de janeiro. Provavelmente não, porque eu tenho uns dias com vários tours para fazer aqui na cidade do Porto e nos arredores. Para quem não sabe também, eu trabalho com turistas brasileiros e faço passeios guiados e passeios culturais, totalmente direcionado para turistas brasileiros. E na semana passada, alguns dias, especificamente em dezembro, eu fiz 2 tours que me inspiraram para fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora. É uma dica de viagem, principalmente para as mulheres, tá? Mulheres da minha faixa etária, ou de 40 anos para cima, que normalmente é o meu público, e mulheres que querem viajar sozinha, mas ainda não têm coragem. Em 2019, antes da pandemia, eu confesso que foi um ano glorioso para mulheres que viajaram sozinhas aqui para o Porto, pelo menos que me contactaram e que fizeram passeios comigo. Eu até escrevi um post no meu blog sobre esse assunto e eu vou deixar nas descrições o link para vocês verem esse post e como eu fiquei feliz de ter auxiliado várias mulheres, especificamente de uma faixa etária acima dos 40, que viajaram sozinha ou não. Também teve gente mais nova também, que viajaram sozinhas e que eu ajudei em algum ponto dessa viagem. Isso me deixou muito orgulhosa. Eu sei que é uma decisão muito difícil, né? Principalmente para as mulheres brasileiras, onde até para a gente sair sozinho no Brasil, em determinadas cidades, é meio perigoso. Imagina viajar para um outro país, no outro lado do oceano, e que a gente nunca esteve ou que nunca esteve sozinha, né? Então, nesses tours que eu fiz em dezembro, me chamou a atenção uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pensa que viajar sozinho é ir sozinho, subir no avião sozinho e ir e voltar sozinho. E às vezes não. Às vezes a gente pode fazer a nossa viagem sozinho com outras pessoas. Vou dar o exemplo. Um dos exemplos foi o seguinte: um casal com 2 filhas adolescentes. Eles estavam muito a fim de fazer um tour histórico sobre a cidade do Porto comigo, mas as filhas adolescentes não estavam nessa vibe, né? A gente sabe que os adolescentes têm um jeito de estar muito complicado às vezes. E a gente pode dar uma solução para isso, que foi a solução que a gente, conversando durante a programação da viagem e da consultoria que eu dei para eles antes de fazerem a viagem, e a gente chegou num denominador comum. Qual foi? Os pais fizeram o tour comigo e naquele horário que eles estavam fazendo o tour, as filhas fizeram um passeio sozinha, atendendo os interesses que elas queriam. O Porto é uma cidade pequena, segura, todo mundo fala português, então é muito fácil disso acontecer. Então, as meninas fizeram o programa delas, enquanto eu e os pais fizemos o passeio, o guiado,
na vertente do Centro Histórico do Porto. Terminado o passeio, já estava tudo programado, porque eu dei todas as coordenadas da onde a gente voltaria a se reencontrar e o horário. Portanto, nós tivemos uma família que viajou juntas, mas que fizeram programas separados e depois a gente se encontrou e eles seguiram os passeios em família conforme os interesses deles, tá? Essa foi uma situação. Outra situação, um casal que eu fui encontrar com a mulher no hotel, o marido não estava afim de fazer esse tour porque tinha outros interesses e foi também à procura desses interesses sozinho. E ela fez o tour comigo, sozinha. Depois do tour, eu voltei com ela ao hotel, eles se reencontraram e depois foram almoçar e seguiram a viagem como eles tinham programado. Ou seja, não é porque a gente viaja em casal, família, grupo de amigos, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Porque a gente já ouviu falar muitas vezes de grupos de amigos ou de familiares que nunca tinham viajado sozinhos e que, ao viajar sozinhos, deu para o torto. A relação até ficou meio estremecida durante a viagem e na volta. É muito comum, porque uma viagem é uma coisa também muito pessoal e os gostos são muito pessoais. Então, algumas pessoas querem conhecer umas coisas, outras não. Então, por que a gente tem que viver uma viagem estressante? Por que a gente tem que estar sempre negociando? Ah, eu vou ali com você, mas só se você for ali comigo. Ah, eu não quero ir ali. Ai, que chatice, não sei o quê. Não, olha, Portugal, Porto específico, são lugares fáceis de circular. Todo mundo fala português, então dá perfeitamente para, talvez, num momento específico, existir essa separação de programação. Eu tenho certeza que a sua viagem vai ficar muito mais agradável e vocês vão se encontrar e vão contar coisas que fizeram separados na mesma viagem. Então, às vezes, você ainda não tem coragem de viajar sozinho, sozinha ou sozinho, mas saiba que é super viável vocês na mesma viagem, mesmo estando em conjunto, numa família, num grupo, num casal, é muito viável e muito aceitável que as pessoas façam algumas coisas sozinhas durante essa viagem. É uma espécie de viajar sozinho por algumas horas, fazendo o que lhe apeteceu, né? Como nós falamos aqui em Portugal, fazendo o que lhe deu vontade, o que lhe deu alegria e não obrigando as outras pessoas que estão com você fazerem a mesma programação. Pensa nisso na sua próxima viagem. Fica a dica para começar o ano de 2022 programando uma viagem, no mínimo, diferente, mas muito, muito prazerosa para todo mundo. Até a próxima!